palavra de Deus fala em Cantares, no capítulo 1, e ele começa falando aqui dessa jornada da noiva. E eu queria fazer uma correlação entre a vida da pastora Elisete e a jornada da noiva. E esse cântico de Salomão, ele expressa a jornada não apenas da nossa amada pastora, mas de todos nós que somos a noiva de Cristo. E ele começa falando, não é, sobre o chamado dela. E falar da nossa pastora parece ser tão simples, mas tudo que é simples é complexo. E é na simplicidade que a gente às vezes se perde, né? É simples na essência, mas é muito profundo no significado falar sobre ela. Então, fazer essa correlação é importante. E só para a gente descontrair um pouco, lembrar um pouco as frases que ela mais fala, né? Você é amada, você é eleita e vitoriosa. Jesus está voltando. Tu é lindo, papai. A mulher é a arma secreta de Deus. O Brasil será primeiro mundo. Gente, eu escuto ela falando isso há muitos anos. E tem dias que o negócio está tão feio, a gente olha para todos os lados na nossa nação, economia, mundo jurídico, todas as áreas, legislativa, executiva, judiciária, você diz, não tem jeito. Aí eu lembro da voz dela gritando, o Brasil será primeiro mundo, o Brasil será primeiro mundo. Eu digo, não, vai ter jeito, porque há uma voz profética, há muitas vozes proféticas que se levantam e dizem que a nossa nação será primeiro mundo. E eu acredito na voz profética, porque Deus levanta mulheres e homens de Deus, que são justamente a noiva. Então o Senhor diz aqui em Cantares, beije-me com a tua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as virgens te amam. Leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. Essa primeira sessão que eu quero falar com vocês, ele vem falando do momento em que nós somos chamados por Deus. Do momento em que o Senhor nos sela com o seu chamado. E é muito importante quando a gente lê aqui que esse beijo que o Espírito Santo nos dá, esse momento que o Espírito Santo alcança o nosso coração, como que nós somos atraídos de uma forma que será para todo o sempre. Todo sempre nós estaremos sendo tocados pelo Espírito Santo. E nesse momento é importante que a gente veja que nós estamos falando, né, da escrita de Salomão e da alegoria de Salomão como rei para a noiva. E o nome Salomão significa pacífico, paz, o príncipe da paz. E o nome da noiva, Sulamita, é o feminino de Salomão e significa paz. E quando nós vamos ver o que significa o nome Elisete, é muito lindo, porque Elisete vem de uma variante de Elizabeth. E no hebraico significa Elisheva, que significa Deus é abundância. Significa meu Deus é um juramento. Nesse momento que a noiva recebeu o chamado de Deus, ela fez um juramento que o seguiria, que iria com ele. E é muito importante porque nós sabemos, como Talita disse, que a maior característica da sua mãe é pacífica. Ela pacifica os ambientes, ela quantifica o ambiente com a paz de Deus. E isso é notório para todos. É importante a gente ver essa correlação. E nós sabemos também que aos 9 anos de idade, ela teve uma grande experiência com o Senhor. Aos 9 anos de idade, ela foi batizada no Espírito Santo. Eu creio que esse momento foi o beijo do Espírito Santo. E a partir dali, tudo mudou. Porque ela tinha muita sede de ter experiências com Deus. Apesar de ser filha do pastor e da irmã, homens e mulheres de Deus permeavam seu ambiente, mas ela queria ter a sua experiência pessoal. E nesse momento, ela realmente
teve uma experiência pessoal batizada no Espírito Santo aos 9 anos de idade. E ali ela mudou a sua maneira de enxergar as coisas. Mas aos 13 anos ela teve uma experiência que ela foi realmente modificada a partir dali, fundada em profundo relacionamento com Deus. E aquele dia, aquela aliança a tem sustentado nesse grande caminhar. Tal como Cantares, no primeiro capítulo, ela também na sua primeira idade, ali do entendimento, saindo da primeira infância, entrando no entendimento, ela pôde compreender a grandeza do seu chamado, quando aos 13 anos ela estava participando de uma conferência, despovoando o inferno, com o pastor Takayama, e naquele momento ela foi profundamente visitada pelo Espírito Santo, que mostrou a ela e deu a visão do reino, deu a visão do chamado, e seu coração foi incendiado pela missão, pelo desejo de servir as pessoas através do Evangelho, e ela disse: eu serei missionária. Eu serei uma portadora das boas novas. E ela foi tão tomada. E é tão fácil para a gente entender isso, gente, porque nós já tivemos momento que o Espírito Santo nos visitou, o Espírito Santo nos beijou com tanta força, nos abraçou com tanta força, nos chamou com tanta força, mas nós não tivemos esse momento de dizer: sim, eu vou. Eu já vivi essa experiência e é algo tremendo, porque a partir dali realmente o Espírito Santo vai te segurar. E ela foi, nesse momento, tomada por esse beijo, por esse abraço. E, naquele momento, ela conversou ali, foi no seu terraço, ali na sua casa, dobrou os seus joelhos e, tomada por Deus, ela orou ao Senhor e pediu que ela queria ser uma grande missionária. Ela queria levar Deus às pessoas. Ela queria cuidar das almas. E também ela orou pelo seu esposo. Porque ela disse: para eu ser missionária, eu tenho que ter um esposo que possa entender e compreender o meu chamado. Sabe, o desejo que Deus colocou no coração dessa noiva era tão forte, que foi construído sobre essa fé, tudo que ela tem vivido e muito mais que ela vai viver. Então, quando nós vemos aqui que a noiva, no verso de número 4, diz: leva-me tu, correremos após ti. Quando ela diz leva-me tu, ela fala no singular. Mas quando ela passa a dizer correremos após ti, está no plural, porque ela diz: leva, eu quero ir, mas eu irei contigo. Correremos atrás das vidas. Eu estarei contigo em todas as vinhas que tu me chamares e que tu me levares. Eu estarei disponível a tratar contigo. Então é importante que nós possamos compreender que no verso de número 5, ele diz assim: em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, porque o regozijo é uma faculdade do Espírito. Ninguém vai se regozijar na alma, porque o regozijo ocorre no Espírito, quando somos visitados pelo Espírito Santo. Por isso que muitas vezes não compreendemos porque pulamos, porque gritamos, porque choramos, porque é algo muito superior à alegria sentida na alma. E o regozijo transborda para a alma e vai nos dar a alegria na alma, como está escrito aqui: nos regozijaremos e nos alegraremos. Então a noiva já está tomada aqui pelo Espírito Santo. O seu espírito e a sua alma estão raptados, estão tomados para Deus. E ela selou a aliança com a escolha. Nós partimos para o capítulo 2, e no capítulo 2 ele abre dizendo: eu sou a rosa de Saron. Sabe? Então essa noiva, mesmo sendo nova na fé, ela está com o seu emocional, ela está com sua autoestima em Deus construída. Ela entendeu que Ele olha para ela e vê ela bela, vê ela perfeita, vê ela formosa. Ele inicia chamando ela de amiga, amada, formosa. Ele inicia no primeiro capítulo, ele chama ela assim, de amiga e formosa. Mas quando ele parte mais à frente, ele vai mudando os adjetivos e vai colocando coisas a mais, porque eles vão construir um relacionamento. Mas ela, no segundo capítulo, no segundo passo, ela já tomou posse da sua missão, do seu amor, do seu chamado e do seu designio. Ela diz: eu sou a rosa de Saron.
A rosa de Saron é a rosa produzida em Saron, dita que é porque é uma região extremamente fértil que produzia rosas lindas. E uma das principais era o lírio. Por isso que o texto vai dizer assim: tal é a minha amiga, eu estou lendo 2:1, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. E essa rosa é um lírio delicado, como você é, homem e mulher de Deus. Talvez você ainda não se enxergue assim, mas é importante que a gente entenda a percepção a respeito de nós, não como nós nos vemos na nossa naturalidade, mas como Deus nos vê. Amada, eleita, você, homem perfeito, chamado por Deus para marcar uma geração. E você é como um lírio entre os espinhos, porque o caminhar da noiva é no mundo. O caminhar da noiva não é dentro de casa, não é entre quatro paredes, entre chás e entre conferências tão lindas, onde nós nos abraçamos, derramamos o nosso nardo, mas saímos dali, nós enfrentamos o mundo. Somos como lírio entre espinhos, sim, como diz o texto. E ele vai no verso de número 6, eu acho lindo o verso de número 6, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Essa presença de Deus em toda a jornada, ela é perceptível aqui no texto e na nossa vida também. Porque em todo o tempo, essa noiva, ela é seguida pelo noivo, mesmo nos momentos que ela não vê. Então a sua mão esquerda é aquele momento que nós não vemos, mas que ele está ali. A sua mão direita, quando abraça, é visível. É o momento em que você grita por socorro e você percebe Deus falando contigo, você percebe Deus com você. Mas a mão esquerda você não percebe. É aquele favor que chega até você, que traz a solução e que muitas vezes você acha que alguém se moveu em sua naturalidade. Mas com a noiva nada é natural, tudo é movido pelo seu noivo, pelo seu Senhor. Essa é a nossa realidade como igreja. E é muito interessante quando nós vamos ler no primeiro capítulo ainda, igreja, quando diz assim, no verso de número 10, quando vai dizer assim: formosas são as tuas faces entre os teus brincos, o teu pescoço com os colares. A nossa face, o nosso rosto, ele expressa as emoções. Deus é um Deus que nos chama para conhecer as suas emoções. Deus é um Deus afetuoso. O nome dele é amor. Esse Deus que julga, que mata, que nos rejeita, que não aceita quando nós cometemos nossos deslizes, é o nosso homem caído que olha. Mas o nosso Deus, ele é amoroso. E ele olha para nosso rosto, nossa face, e ele vê sim a formosura da nossa emoção em relação a ele. Então ele diz: formosas são as tuas faces, porque na face da noiva está a expressão da sua afetividade, do que ela sente, do que ela tem em relação ao noivo. E os teus brincos, aí ele diz, o teu pescoço com os colares. O pescoço significa obediência. Os colares, Provérbios 3:3 vai nos dizer que nós precisamos andar com os colares da benignidade e da fidelidade. São duas características muito marcantes na vida da noiva que o Senhor Jesus está forjando. E essas duas características são muito marcantes na vida da pastora Elisete. A fidelidade, ela é fiel. Ela é benigna. As atitudes de bondade dela não são como as de muitos, inclusive minha, de muitos de nós, que temos atos de bondade para usufruir de alguma benesse, de algum benefício. Mas a benignidade é uma característica, é um atributo de Deus. E é compartilhado com todo aquele que aceita ser beijado, que aceita ser abraçado pelo noivo. A benignidade é algo que emite a bondade com um fim altruístico, com um fim debaixo da palavra de Deus, com um fim que vai alcançar
mais pessoas, que vai alcançar o reino de Deus. A benignidade às vezes parece uma atitude até má. Nós temos um exemplo tão bem agora aqui. Recentemente nós passamos por um momento difícil, porque o nosso pastor se levantou com uma voz profética para alertar a nossa nação, e a palavra era dura, e muitos não compreendiam e se levantavam e falavam palavras mais duras ainda. Um ato de benignidade com aparência de maligno. Olha aí. Então, ser benigno requer expor o que é de Deus, o que Deus está falando, o que Deus fala em sua palavra, o que Deus fala no momento, sem agradar a muitos ou agradando a muitos. Então, a benignidade é algo que nós precisamos pensar muito sobre isso. E esses 2 colares, o noivo fala aqui para a noiva: os colares estão no teu pescoço, porque é uma noiva fiel, é a submissão, é a benignidade. E o verso de número 12, ele vai dizer assim: enquanto o rei, 1:12, tá, gente? Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Assentar com o rei, na presença dele, desfrutar de uma mesa com o rei, é o que diz o Salmo 23. É o que diz o Salmo 1. É o que diz a palavra de Deus, que os pães da presença nos trazem o alimento necessário. A sabedoria, o Espírito de Deus se manifesta à mesa, a comunhão, a presença do rei. E ele diz, ela diz: o meu nardo exala o seu perfume. Porque é uma adoradora. É uma adoradora que está sentada na presença do rei, na ausência de tudo aquilo que quer interferir nesse relacionamento. E no 1:12 ela diz assim: o meu amado é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios. A mirra simboliza a ausência do eu, a renúncia do eu. A mirra tipifica a morte do nosso eu. A mirra significa a morte do velho homem. Então o meu amado é para mim um saquetel de mirra entre os meus seios, porque eu acolho tudo aquilo que nós trazemos para o seio, é porque é uma coisa preciosa, é algo que nós queremos proteger, é algo que nós queremos guardar. Então o meu amado, a presença do Espírito Santo, é algo que eu quero conter entre os meus seios. Alabastri manabas, oh Deus, alabastri canta alabastri manabas. E ele diz no verso 1:15: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como as pombas. E a pomba, querida, se o pombo morre antes dela, ela não se acasala novamente, ela permanece fiel. A oração dele já está respondida, né? Ela é fiel, ela é pomba. Então, os teus olhos são como as pombas, não tem olhar periférico. A pomba não olha, quando ela está aqui, ela não está vendo aqui. Então, para ela ver aqui, ela tem que virar todo o pescoço. Ela não tem olhar periférico. Mas essa noiva, ela cresce também em meio às perseguições. Ela continua passando todo o seu crescimento em 2:1.2, quando nós vamos ler, quando ela fala, né, sobre os espinhos que ela vive, mas ela começa a atravessar período de tribulação e de tentação, e a maior tentação desta noiva é ser independente do noivo. Ela começa a ser protegida por ele, ela começa a ser guardada por ele, e ele diz assim: o meu amado, 2:10, o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva passou, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves. Cantar as aves, e a voz da rolinha ouve-se em nossa terra.
A figueira começou a dar os seus frutos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, minha querida, e vem, pomba minha, que anda pelas fendas, porque é na fenda da rocha que nós, como noiva, nos escondemos, para passar toda e qualquer tribulação. E assim também esta noiva, na fenda dos penhascos, no esconderijo das rochas. E ele pede: mostra-me o teu rosto, faz ouvir a tua voz, porque a noiva precisa emanar a sua voz, a noiva precisa falar. E o maior desafio que a nossa pastora passou para se manifestar foi fazer a sua voz ser ouvida publicamente, porque ela queria ser só de bastidores, só lá atendendo no gabinete, arrumando tudo, preparando tudo para seu esposo, para sua família, para a igreja, mas nos bastidores. Só que tem um momento que o Senhor chama a noiva para falar. Todos nós temos uma mensagem da parte do noivo, todos nós, na nossa geografia, no nosso local em que somos inseridos, temos uma voz, sim, e a nossa voz é uma voz profética. A nossa voz a nossa voz constrói e a nossa voz destrói. Nós precisamos deixar que a nossa voz seja ouvida. Uma voz que, assim como nós temos o exemplo, nós temos essa carta viva que nos ensina, uma voz mansa, mas uma voz que tem autoridade. A voz que tem autoridade é a voz que fala a palavra do céu. Nós sabemos isso porque quando Jesus se manifestou a Galileia, ele era invejado. O texto vai dizer que ele era invejado porque ele tinha palavras de autoridade. Não eram palavras retóricas, não era palavra bonita de quem estuda, de quem tem uma inteligência, mas é uma palavra de autoridade, dotada pelo Espírito Santo. Houve uma dotação do Espírito Santo. Você tem uma voz, noiva. Se levante com a sua voz. 1 Coríntios 14:10 vai dizer que todas as vozes têm uma profunda significação. Se você sabe falar só o Salmo 23, já é excelente, porque é a palavra de Deus e ela tem vida em si mesmo, e ela vai cumprir tudo aquilo que precisa. Tudo aquilo que precisa. E o verso de número 2:15, ele é muito importante para nós entendermos. Que ele diz assim: olha o que eu falei agora. Diz que a vinha está em flor. É tempo de cantar. As vides estão em flor. E o que acontece quando as vides estão em flor? O que acontece quando o seu ministério está prosperando? O que acontece quando as coisas estão prosperando, frutificando? As raposinhas aparecem. E aí no 2:15 ele diz: apanhai as raposinhas, apanhai as raposas que devastam as vides, devastam os vinhedos. Nós precisamos proteger as nossas flores para que frutifiquem de maneira perfeita. Então essa é a atenção. Raposinha são todas as distrações. E tem coisas que parecem tão legais, viagem no momento inoportuno, mas é uma oportunidade que eu não posso deixar de ir. Será? Momentos em que você tem que estar, mas tem que renunciar a algo e não renuncia. Você precisa estar, você tem que renunciar. Você tem que saber o que é honra, o que é respeito, o que é fidelidade, o que é a verdadeira amizade, o que é o verdadeiro amor, o verdadeiro servir. Servir é renúncia. E todos os homens e mulheres de Deus querem ser reconhecidos, querem ser honrados, mas para sermos honrados existe uma escada, e o primeiro degrau dessa escada chama servir. O servir. Todo aquele que serve muito, ele sobe para o segundo degrau, que chama autoridade. Você recebe autoridade no que você serve. Se você é um médico, vai ser um médico de excelência, você vai ser reconhecido, você vai ser uma autoridade naquilo. Se você é um pastor e se dedica dia e noite, você derrama sobre as ovelhas. É preciso derramar, não é performar, é derramar, é se doar. O caráter de Deus é doador. Nós não podemos nos contaminar com o convite do mundo, que é performar, ser uma mulher cheia de vaidades. Vaidades não é a excelência. Cristo nos convida para sermos excelentes, ter uma boa aparência, ter uma boa fala, ter uma boa emoção, mas não ser um cabide de grife, não andar logada do pé à cabeça, não andar. Que espelho seremos?
O Senhor nos convida para servir, para receber autoridade, e todo aquele que serve, que recebe autoridade, recebe honra. E se você não honrar, você vai deixar de ser abençoado, porque Ele honra. Ele honra. Muitos pensam que precisa manifestar sua honra para que alguém cresça. Engano seu, querido. Engano seu. A noiva precisa ser como o noivo, doadora. Doadora. Ela precisa se derramar. Ela precisa servir em derramar. Sabe, há uma passagem dos versos mais lindos que tem aqui, é quando ela diz, já na sua maturidade: vem vento, capítulo 4, vem vento sul, vem vento norte. Ela chama sobre si o vento, porque eu vou derramar os meus aromas. Que aroma nós estamos carregando para que nós possamos derramar? Sabe? Que aroma nós estamos carregando? E em meio a toda essa tribulação, a primeira tribulação que ela vai passar, no capítulo 3, no verso 6, vai dizer assim: quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumaça, perfumada de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromático? Sabe quem é? É a noiva que sai dos teus desertos. Ela sai dos seus desertos, de suas dores, de suas lidas, cheia de mirra, porque ela renuncia a tudo aquilo que lhe prende. Ela avança, sabe como? Cheia da fumaça, da presença do Espírito Santo. Ela avança cheia do incenso, que é a oração dos santos, que sobe ao trono de Deus. Essa é a noiva que o Senhor Jesus vem buscar. Essa é a noiva que o Senhor Jesus te chamou para ser. Levanta, amada minha, levanta e vem. Vem, amada minha. Oh, labasturi cantare manturi manabas. Lebababasturi manabas. Oh, labasturi cantarabas. E já partindo para concluir, tem uma parte tão linda que eu quero deixar para nós. No dia a dia, nas lutas, e novamente eu digo, como essa, que esse casal aqui passou esses dias, e junto com ele a família toda. Momentos amargos, momentos muito parecidos ali com o estreito de Jesus. Os amigos se revelam, as pessoas se revelam na hora das dores. Mas neste momento, querido, você já passou inúmeros e vai passar novamente, porque cada estação é uma prova, porque o Senhor está purificando a prata e está colocando o ouro dele. No verso de número 2, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 3 de número 7 vai dizer assim: é a liteira de Salomão. 700 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada, são destros na guerra. Cada um leva a espada cinta por causa dos temores noturnos. A noiva, sim, quando ela vai no seu caminho, na liteira de Salomão, que significa aquele carro. Sabe o que é a liteira? É aquela cadeira que tem 2 varas atrás, 2 varas na frente e carregam o rei ali. Sabe qual é? Onde o rei assenta e os servos vão carregando o rei. Aquilo é uma liteira. Ele está dizendo, ela é a liteira de Salomão. Porque a noiva, enquanto vai, há 60 ao redor dela. 60 guardas reais do exército celestial, guardando a noiva. E nenhum mal chegará até ela. Porque nada vai mudar a escrita de Deus. Nada. A noiva tem um noivo e o noivo guarda a noiva. Leia esse verso na sua casa, leia esse verso ao dormir, leia esse verso ao acordar, para que você entenda que você é uma liteira de Salomão. Enquanto você vai sendo levada no longo da sua vida, você é guardada por muitos valentes de Deus. Os seus olhos naturais podem não ver, mas os céus enviam para lhe guardar, como diz bem o salmista, em
todos os seus caminhos. Não desista. Continuem, porque vocês são um. E o Senhor continuará guardando. O Senhor continuará dando a palavra profética. Ora, manturi basturi, canta lebasturi manabas. Reba labasturi, canta lamanturi manabas. A noiva é fiel. A noiva é fiel, sabe? Em 4.3 ele diz: tua boca é um fio de escarlata. Escarlata, nós sabemos que estava lá na casa de Raabe, que trouxe salvação para toda a sua família, que trouxe a presença de Deus para resgatar a sua casa, e ela se manteve em aliança, mesmo diante da morte, mesmo diante da pressão de um governo, da pressão de um povo, ela se manteve fiel. O fio de escarlata estava ali. Ela é uma intercessora. No verso 4.6 vai dizer: antes que refresque o dia. Sabe refrescar o dia? Quando vem a penumbra do sol. E fujam as sombras, quando nasce o dia, durante a noite. Aquele momento em que você pensa em tudo que deve e o que não deve. Aquele momento que você quer dormir e as coisas vêm. Irei ao monte da mirra, irei ao outeiro do incenso, irei ao monte da mirra. Eu direi não a todas as vozes externas, porque quem me guia não é a minha voz interna, mas é a voz eterna, é a voz do Pai, é ela que me guia. E eu irei, sim, eu irei ao outeiro da mirra, eu irei ao outeiro do incenso. Oração na madrugada, oração em todo o tempo, porque ela sim me acompanhará. A noiva entra em maturidade, a noiva passa por situações difíceis, mas Deus vem e traz a ela, sabe? Depois que ela passa por toda essa situação difícil, ela vai dizer no 4.13, ele vai dizer: os teus renovos, e eu acredito, sabe, igreja, essa estação chegará na tua vida, ou se já chegou, você pode estar vivendo ela. Mas eu sei que chegou na vida da pastora Elisete. O momento em que o Senhor olha para ela e diz: os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra, aloés, com todas as especiarias. O cipreste simboliza a renovação espiritual. Você sabe o que o cipreste simboliza? A firmeza. Firmeza. Quando o vento vem, a palmeira faz assim, balança, balança, mas a firmeza. E o nardo, a perfeita adoração. A perfeita adoração. Agora, o mais interessante de pensarmos é que o verso seguinte, que vai dizer que o nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, esses são os ingredientes que Deus deu a Moisés para preparar o óleo da unção que somente o sumo sacerdote poderia usar. Isso é o mais interessante. E quando ele vai dar lá a instrução em Êxodo para Moisés, ele vai dizer: você vai pegar o cálamo, o açafrão, a canela, e você vai a mirra, e você vai colocar com um azeite, e você vai colocar com a cássia, que é uma madeira, né? Uma madeira excelente. E nós sabemos que a madeira tipifica o homem, e nós sabemos que o azeite tipifica a azeitona passada na prensa. Então essa prensa, né? 4 prensas, né? Que vai dar 4 tipos de azeite, e esse azeite misturado com a cássia, e com o nardo, e com a mirra, e com o cálamo, e com a canela, vai ser a unção. A unção, como Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer, é carta viva. Por onde passa, despedaça o jugo. Por onde passa, quantifica o ambiente. Por onde passa, traz a presença. Porque a presença de Deus é na vida
dela, e é na tua vida e na vida de todo aquele que se levanta para abraçar o noivo. Oh Deus! E ela passa por outros momentos, mas ela continua firme. E o que eu acho mais lindo, pastor Elisete, é que há um momento em que ela passa tremendas dificuldades. E nesse momento que ela passa tremendas dificuldades, as pessoas ao redor, aqui o texto vai falar como coro. O coro ao redor, ele vai falar assim: para onde foi o teu amado? Se fosse na versão de Jó, aonde está o teu Deus? Então, por várias vezes, são 3 provas que ela passa, a prova da juventude e as 2 provas da maturidade. Ele vai dizer, o coro vai dizer, o povo vai dizer, porque é assim que o povo enfrenta a noiva. A voz externa quer dizer: onde está o teu Deus? Por que que tu passa por isso? Tu não tem um Deus? Tu não diz que Ele faz tudo? Tu não diz que Ele estabelece reis, que tira reis? Por que que está acontecendo assim? Para onde foi o teu amado, a mais formosa das mulheres? Diz para onde ele foi, que eu vou até contigo procurar ele. Diz para onde ele foi. Sabe, ela continua firme. Ela diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele. Alabassuri canta. Ninguém muda essa realidade. Ninguém muda essa realidade. O que o céu estabeleceu, ninguém vai mudar. Eu sou do meu amado, e ele tem ciúmes de mim. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O meu amado é meu. Oh Deus. E ela passa por tudo isso e vamos para o final. Ele diz assim para ela, Cantares 6, 8, 10. Ela é elogiada por ele. Ela é aprovada por ele. E ele diz assim dela: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem número, mas uma é a minha pomba. Ela é a minha pomba, a minha imaculada. Opa, ele começou dizendo que ela era amiga e formosa. Ele conclui o cântico dizendo: ela é a minha pomba, a minha imaculada. Imaculada significa impecável, sem defeito. Oh Deus, a única de sua mãe, a mais querida daquela que deu à luz, vendo as filhas, lhe chamarão bem-aventurada. As rainhas e as concubinas a louvarão. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, porque a lua, apesar de ser bela, ela não tem luz em si mesma, ela reflete a luz do sol, ela reflete a luz do sol da justiça, que nasce trazendo cura nas suas asas. Por isso ela é chamada aqui, ela se levanta como brilhante, iluminada como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército de bandeiras, porque quando o exército voltava das guerras, eles voltavam com muitas bandeiras nas mãos, muitas. Assim são as tuas mãos, pastor Elisete, muitas bandeiras há nas tuas mãos, dos inimigos que foram derrotados ao longo da tua jornada, não por ti, mas pelo próprio Senhor, pelo noivo que te levantou, te dotou nessa capacitação para iluminar as nações. Oh Deus. O noivo faz o pedido e diz: põe-me como selo sobre o teu coração. Sela o teu coração. As muitas águas não podem afogar esse amor. Nem os rios, nada pode tirar o amor de Deus. E aí, o grande final, quando ele diz em 8,13: ó tu que habita nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Ó tu que habita no jardim, assim como era lá no Éden, a perfeição de Deus conversando, agora novamente em um jardim. E ele diz: você que habita no jardim, a tua voz, que é a minha voz, os teus companheiros ouvem, atentam para ela, faz eu ouvir também a tua voz. Então aqui há a liberação perfeita, ele dizendo: vai e faz a tua voz ecoar, que a tua voz possa ecoar
as nações, que a tua voz possa transcender espírito, alma e corpo, geografias, lugares, alcançar o que não pensamos, porque Deus faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. E eu quero te pedir, igreja, que nós possamos orar, profetizar sobre a vida da pastora Elisete.